A gente vai direto para o esporte. A Alice Queiroz já está com a gente aqui nos estúdios do SC no Ar para falar principalmente da rodada do fim de semana. Bom dia, Alice. Bom dia, Karina, Lucas, bom dia a todos. Exatamente, segunda-feira é aquele dia tradicional de trazer os resultados do fim de semana. Aliás, resultados que a gente já destacou ao longo da edição que não foram bons para os nossos catarinenses. Bora começar com o futebol? Vamos de Série A. As equipes brasileiras disputaram a 18ª rodada da Elite do Brasileirão. Vamos ver como foi? O Botafogo venceu o Inter por 1-0. O gol do líder da Série A foi marcado por Luiz Henrique. O Grêmio recebeu o Vitória e ganhou por 2-0. Soteldo fez o primeiro e Reinaldo de pênalti marcou. O Atlético Mineiro derrotou o Vasco na Arena MRV. Hulk fez os 2 gols que quebraram a sequência de vitórias do time carioca. O Corinthians venceu a segunda seguida e o adversário dessa vez foi o Bahia. O paraguaio Ángel Romero fez o único gol da partida. O Bragantino ganhou do Atlético Paranaense. Raul, no começo do jogo, fez o gol do Massa Bruta que garantiu os 3 pontos. O Fortaleza não deu chance para o Atlético Goianiense, 3-1. Os gols do tricolor cearense foram de Pochettino, Alex Vinícius Contra e Renato Kaiser. O do Dragão foi de Rony. Na reestreia de Thiago Silva, o Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0 fora de casa. Cauã Elias marcou para o tricolor das Laranjeiras. Na partida entre Juventude e São Paulo, tudo igual, 0-0 para os dois lados. E com um pênalti inusitado, já no fim do jogo, o Criciúma perdeu para o Flamengo jogando fora de casa. O Criciúma acabou perdendo de virada para o Flamengo em Brasília. Rodrigo, no primeiro tempo, deixou o Tigre na frente. Na segunda etapa, o camisa 9 do Flamengo, Pedro, deixou tudo igual. E para fechar, Gabigol, na penalidade máxima, garantiu os 3 pontos. Flamengo 2, Criciúma 1. Depois dessa derrota, o Criciúma está na 15ª colocação com 17 pontos. O líder da Série A é o Botafogo, com 39 pontos. O G4 tem Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro e Fortaleza em quarto. Na zona de classificação para a pré-Libertadores tem São Paulo e Bahia. Cruzeiro, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Vasco e Juventude estão na zona de classificação para a Sul-Americana. E no Z4 estão Vitória, Grêmio, Fluminense e Atlético Goianiense. Aqui no estúdio, Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo, já para começar falando dessa partida polêmica entre Flamengo e Criciúma, né? Tudo bem, Alice? Bom dia para quem está nos assistindo. Uma arbitragem tendenciosa, no mínimo a gente pode dizer isso, né? O primeiro lance, o lance do primeiro pênalti a favor do Flamengo não existiu, não foi falta e ficou claro isso pelas imagens que a gente viu, né? Até não entendo por que o VAR não auxiliou o árbitro. No segundo pênalti, ele até acertou aquela jogada realmente. Quando acontece isso, você deve marcar o pênalti, só que antes a bola já estava próxima. Então, em vez do pênalti, ele deveria ter parado a jogada porque já existia uma segunda bola próxima da jogada que estava tendo dentro da área do Criciúma. Então, tendenciosa realmente a arbitragem do jogo contra o Flamengo, prejudicou o Tigre. O Criciúma fez uma baita partida, jogou muita bola, era para ter saído com resultado positivo, ter trazido para Santa Catarina os 3 pontos que ajudariam a se distanciar do Z4. Então, o lado bom foi esse. O Criciúma dentro de campo jogou de igual para igual contra uma grande equipe que estava reforçada, inclusive, com a volta de atletas que defenderam as seleções na Copa América. O ruim é que o Criciúma perdeu a segunda seguida. Já são 3 rodadas tendo esses revés dentro da competição e se aproximando da zona de rebaixamento. 2 pontos agora separam o Tigre do Z4 e o pior, né? Os adversários, aquelas equipes que estavam lá na zona de rebaixamento, como o Grêmio, o próprio Fluminense venceram e o Corinthians também venceu, passando o Tigre na tabela de classificação. Por esse lado ficou ruim
a situação para o Criciúma, Alice. Vamos para a segunda divisão, então, que também Bora. tivemos 2 resultados que não foram positivos. Na Série B, há 6 rodadas sem vencer, o Avaí foi se afastando do G4. O Leão da Ilha perdeu para o Ceará na ressacada. E na luta contra o rebaixamento, Brusque e Botafogo de São Paulo ficaram no empate. Verdade, verdade. Vamos ver como foi? O Brusque empatou mais uma vez na Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto foi quem saiu na frente com Alexandro. Na segunda etapa, o quadricolor deixou tudo igual com o Matheus Pivô. Mas a equipe paulista voltou a ficar na frente do placar, e quem fez isso foi o volante João Costa. Só que aos 42 minutos, perto do fim do jogo, Cristóvão empatou novamente. Final, Botafogo 2, Brusque também 2. O Avaí recebeu o Ceará na ressacada e até começou assustando com o William Maranhão. O Leão da Ilha até teve outras chances, mas a rede não foi balançada. Isso pelo lado do Avaí, porque os visitantes marcaram. David Ricardo, de cabeça. O time da capital ainda teve uma última oportunidade com Garcês, mas a bola bateu na trave. Final, Avaí 0, Ceará 1. Avaí se distanciando do G4. Péssimo resultado para o Avaí, né? Jogando de novo na ressacada, não conseguiu fazer essa vitória e, além disso, não jogou bem. Mais uma vez não jogou bem, faltou intensidade, a equipe tem aquela posse de bola que é improdutiva, fica tocando a bola entre os zagueiros, os laterais, não passa da linha divisória do campo, então o Gilmar Dalpozo reconheceu isso, inclusive, depois dessa derrota, que foi a terceira seguida jogando na Série B, que precisa mudar, precisa transformar, reconstruir o Avaí. O Avaí ficou previsível, conseguiu aquela arrancada com a chegada do novo treinador, chamou a atenção do Brasil, hoje todo mundo está alerta, sabe como é que funciona o Avaí, principalmente dentro do estádio da ressacada, então o Gilmar Dalpozo agora pela frente terá muito trabalho. A tranquilidade foi embora, não dá pra gente dizer que está em crise, mas aquela tranquilidade, aquela confiança que os jogadores, o elenco tinha e também a própria torcida estavam tendo com os bons resultados foi embora. Então é o momento de acender o sinal de alerta, de fechar a casinha, trabalhar e tentar corrigir as falhas para conseguir seguir nesse caminho rumo ao acesso. O Avaí que agora está a 3 pontos do G4, do grupo de acesso, e também já começa a ficar preocupado com a parte de baixo da tabela, né? Pode já virar, inclusive, entrar na segunda metade da classificação. Está a 5 pontos do Z4, por isso o sinal de alerta está aceso lá no sul da ilha, Alice. Tá certo, vamos para a terceira divisão. Falar que o Figueirense perdeu a chance de entrar no grupo de classificação ali no G8. Saiu na frente no placar, mas acabou sofrendo empate diante do Tombense. Olha só. O Figueirense contou com a volta de Guilherme Pato contra a Tombense e ele precisou apenas de 30 minutos para deixar o dele. O Furacão estava encaixado e conseguindo mais algumas oportunidades. Mas ainda na primeira etapa, Felipinho, ex-Avaí, contou com uma falha do goleiro Juan Carneiro e empatou para o time mineiro. Ficou assim em tombos. Tombense 1, Figueirense também 1. A matemática ficando apertadíssima para o Figueirense. Não dá para dizer que é uma matemática impossível, né? Uma missão impossível, mas é quase impossível, Alice. A gente tem que ser sincero com o torcedor que está assistindo a gente, porque em 5 rodadas o Figueirense vai precisar vencer 3 e empatar 1. Então tem que ser quase perfeito o Figueirense nessa reta final da primeira fase para conquistar essa vaga entre os 8 colocados. Realmente vacilou nesse jogo contra o Tombense, era um adversário direto, confronto que precisava da vitória para manter a chance viva, né, de classificar. O Juan Carneiro errou naquele lance, ficou, é claro, a falha do goleiro do Figueirense, não dá pra gente passar a mão também nesse erro. Então são essas pequenas falhas, essa limitação do elenco que está resultando dentro de campo. A gente sabe que a direção está focada em outro objetivo, que é resolver a questão financeira, colocar em casa a ordem para depois pensar numa vaga, quem sabe, na Série B. A gente sabe que esse é o pensamento do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. Então não adianta enganar o torcedor, a missão é quase impossível. Matematicamente ainda dá para sonhar, dá para chegar, só que a gente precisa ser sincero. O Figueirense, pelo que tem apresentado até agora, e principalmente nesses últimos jogos, mesmo com a volta do Alisson, mesmo com a volta do Guilherme Pato,
não dá para ter muita confiança não. Próximo jogo é contra o Remo, é um concorrente direto. Se vencer, se derrotar esse adversário, aí dá pra gente ainda continuar acreditando. Mas, sinceramente, é difícil. O Figueirense já tem que começar a pensar na Copa Santa Catarina, porque no Brasileirão a situação ficou complicada. Uma semana aí para trabalhar, para tentar trazer resultado positivo nos próximos jogos. É verdade, é isso aí, Alice. Tá certo, obrigada pela participação, também. Alisson. Até a próxima. E a gente muda um pouquinho de assunto agora para falar dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. São uma espécie de Olimpíadas para os jovens de até 18 anos. É o último passo antes de se transformar em um atleta de alto rendimento. E neste ano, a etapa estadual está acontecendo em Caçador, no meio-oeste do estado. Quem acompanhou foi a dupla Lara Santos e o cinegrafista José Adriano. Olha só. São 36 anos desde a realização dos primeiros joguinhos em 1988. Estão em disputa 19 modalidades, como vôlei de areia, handebol, basquete, tênis de mesa e futsal. Ao todo, são mais de 100 municípios que participam da competição, que vai até o dia 28 de julho. Uma forma de incentivar a prática de esporte como estilo de vida. A Isabela tem 17 anos e representa o time de futsal de Lebon Regis. Ela foi incentivada pela irmã a começar no esporte e entende a responsabilidade de um campeonato estadual. A gente acordou às 6 da manhã para ir treinar, então é uma expectativa muito grande, né? É uma ansiedade, uma angústia, uma incerteza, mas muita alegria em estar participando desse momento no esporte. A abertura oficial aconteceu no sábado à noite, mas as competições iniciaram ainda na sexta-feira. Aqui estão as 16 melhores equipes do estado de cada modalidade. Mas para chegar até a etapa estadual, foi preciso passar por 12 etapas microrregionais e 4 etapas regionais. Para o presidente da Federação Catarinense de Esporte, os Joguinhos Abertos são a oportunidade ideal para trocar conhecimentos esportivos e incentivar novos atletas. É permitir que os atletas, de uma maneira geral, do estado de Santa Catarina, se conversem, troquem experiência, de modo que os dons se despertem e que representem muito bem o nosso estado. O esporte vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais no SC no Ar. Uma ótima semana a todos. Karina e Lucas, volto com vocês.